Você já se perguntou quem você é quando não tá rolando o feed, quando não tem stories pra curtir, stories pra postar, nem reels pra assistir? Como designer que vive ali trabalhando através do Instagram, ficar sem as redes sociais parecia uma missão impossível, até que eu percebi que eu tava parando de usar as redes só pro meu trabalho, mas pra viver através delas. Eu tava mais preocupada em documentar a minha vida ali nas redes sociais do que realmente viver ela. Numa terça-feira qualquer, depois de ficar horas mergulhada em uma dessas redes sociais que a gente sabe que são viciantes, eu percebi que eu tava muito imersa ali e nem lembrava de todos os conteúdos que eu tinha visto. E é sempre assim, né? Aquele check no Instagram assim que a gente acorda, almoçar assistindo TikToks ou assistindo shorts no YouTube. Ficar rolando Pinterest, imaginando uma vida perfeita enquanto eu deveria estar trabalhando, ou seja, usando o Pinterest como uma forma produtiva de procrastinar. E me comparando com a vida das pessoas através dos stories que elas postavam, em vez de aproveitar ali os momentos com meu marido, por exemplo. E não era só um vício no celular. Era um medo constante de perder algo, de ficar por fora de alguma coisa, como se a vida real tivesse acontecendo em outro lugar, na tela de alguém. Então eu fiz uma coisa que, segundo minha psicóloga, foi extremo demais, que foi deletar todos os apps por uma semana inteira. E não foi nada planejado, eu não tinha posts programados nem nada disso, foi realmente uma. Me joguei ali no desconhecido para ver como que eu iria me sentir depois desse detox. Foram 168 horas sem likes, sem precisar postar ou me preocupar de postar algo para engajar, sem filtro e sem a necessidade de mostrar que eu estava vivendo do que realmente viver. E aí as regras desse experimento eram simples. No WhatsApp, eu só verificava em horário comercial e desativei todas as notificações, então eu tinha horários específicos para ver se havia mensagem de cliente. E o meu WhatsApp pessoal somente em horários que não era o horário de trabalho. O e-mail eu consegui manter checando ali 3 vezes ao dia, já que eu não tenho tanta demanda através dele. Eu deixei permitido o uso do YouTube, exceto pelos shorts, então eu precisava, para me usar o YouTube, eu precisava pesquisar um assunto ou analisar se aquele assunto era interessante, então era mais um consumo ativo e não passivo, como acontece ali nas outras redes, no Shorts, no TikTok, no Instagram, né? E totalmente proibido o uso de Pinterest, de TikTok, de Instagram, de Shorts, nada de ver status ou stories. O Matheus, meu marido, acaba sendo uma grande influência pra mim porque ele consegue ficar um bom tempo sem essas redes, apesar dele ficar viciado nos shorts. Mas eu achei que nem isso eu ia aguentar. Então, quase não deu. Tanto que o primeiro dia foi muito estranho, porque eu ficava com aquela sensação o tempo todo de que estava esquecendo alguma coisa. E eu acho que o nosso dedo, ele tem uma memória muscular, assim. O nosso cérebro tem uma memória muscular. Porque toda hora eu abria o celular e ia direto para onde estavam os aplicativos. Então o Instagram era uma coisa que eu acabava entrando no piloto automático, sem nem pensar. E o meu dedo acabava reproduzindo essa ação, mesmo sem estar o Instagram ali no celular. É como se meus dedos tivessem essa vida própria e ficava desbloqueando o celular do nada, na ideia de usar o Instagram para procrastinar, porque é isso que eu acabo fazendo bastante. Mas com o tempo acho que a gente vai se acostumando. Ao longo dos dias, por exemplo, eu senti que eu estava mais presente no café da manhã, estava mais presente comigo mesma. Até o fato de não ficar ouvindo podcasts enquanto tomo banho, prestar atenção naquilo que eu tô fazendo, me trouxe mais presença, me trouxe pro mais presente, sabe? E pra mim trouxe muitas vantagens, porque eu comecei a ler mais, eu já estava lendo bem, mas quando você não tem acesso às redes, você fica meio limitado nas coisas que pode ou consegue fazer pra se distrair e até evitar aquele tédio, né? Então eu li mais, eu comecei a jogar bastante xadrez, inclusive eu fiz um curso de 3 dias de xadrez e também comecei a aprender a tricotar. E sinceramente, pra mim isso foi uma mudança muito boa, porque são 3 coisas que eu nunca me achei boa. Eu nunca me achei uma boa leitora, ou pelo menos não uma leitora suficiente ali, porque eu achava que lia pouco. Então, com essa substituição, eu vi que na verdade não é que eu leio pouco, é que eu me dedico pouco à leitura e muito ao consumo passivo das redes sociais. O xadrez, eu não tô me cobrando a ser perfeita ou ser a maior ganhadora. Na verdade, eu sou péssima, mas pra ser péssima igual eu, tem que ser muito boa.
Então é uma coisa que eu tô conseguindo ter menos autocobrança, porque quando a gente tá nas redes sociais, a gente vê muito resultado das pessoas e acha que a gente precisa começar a partir daquele resultado que as pessoas tiveram. E não pensar que todo mundo começa do mesmo lugar, do exato zero. E sobre tricotar foi uma surpresa pra mim, porque na minha cabeça, desde sempre, eu tenho essa ideia de que eu não sou boa com tarefas manuais, de que eu não sou boa com essas coisas de artesanato. E na verdade, quando minha mãe me ensinou, enquanto ela tava me ensinando ali, ela falou que eu tenho uma habilidade, que eu consigo pegar fácil, e minha sogra também, porque a minha sogra teve muita dificuldade, ela não consegue fazer. Então, eu fiquei feliz, foi um aumento de autoestima, assim, sabe, intelectual pra mim, porque eu não achei que eu tinha essas habilidades, ou não achava que eu era boa o suficiente nessas coisas, quando na verdade não é que eu não sou boa, é que eu tô me comparando com o resultado das outras pessoas. E pra mim a coisa mais legal é que quanto mais eu me desconectava das redes, mais ideias de conteúdo eu tinha. Inclusive, os conteúdos dos vídeos aqui pro canal cresceram muito, até pros conteúdos lá das minhas redes também, o que é uma grande ironia, né? Porque eu precisei sair das redes sociais pra ter ideias de conteúdo pras minhas redes sociais. Mas acho que na verdade é que era como se a minha criatividade finalmente tivesse espaço pra florescer mesmo. Ela não tava só consumindo, consumindo, consumindo. Tava consumindo menos e criando mais. Mas claro que não foi só fácil, ou só simples, ou teve só coisas boas nesse processo, porque em alguns dias eu tinha um sentimento que não era FOMO, mas era um medo de ficar entre mim e os meus pensamentos, de ficar comigo mesma e de prestar atenção nas coisas que eu tava pensando. O que pra mim é uma das piores coisas, eu acho que a gente precisa ter esse tempo e esse espaço pra gente pensar, refletir sobre as nossas coisas, porque é assim que a gente se autodesenvolve. E aí algo muito legal começou a acontecer, porque as minhas conversas com o Matheus ficaram mais longas. Eu saí com as minhas amigas e não tinha aquela necessidade de registrar tudo, de fazer stories sobre tudo. Na verdade, eu pude ficar mais presente com as pessoas que eu amo. Então, depois dessas 168 horas, eu percebi que não era sobre ficar ou não sem as redes, mas de descobrir quem eu sou quando eu não tô performando nada pra ninguém. O meu sono melhorou, minha criatividade aflorou. E as ideias começaram a surgir sem toda aquela pressão de fazer algo melhor que o outro, ou de fazer algo parecido com aquilo que eu vi. É algo que simplesmente saía ali do que eu achava que era ideal. E pra mim essa é a melhor parte, porque quanto menos eu me comparo com outros profissionais, com outros designers, mais autêntico eu sinto que o meu trabalho fica, porque eu confio mais em mim e menos nessa sabotadora que fica falando que eu não sou tão boa quanto fulano, ciclano e etc. Apesar de eu ter tido essa ideia do vídeo de falar sobre essa uma semana sem redes, eu escrevi esse conteúdo depois dessa uma semana, mas eu já tô há 3 semanas sem as redes sociais, pensando em como eu vou voltar, porque também eu não posso sumir como um todo, já que o meu trabalho depende dessa minha presença digital. Então, eu tô pensando em ter algumas regras. A primeira é não acessar redes sociais antes do café da manhã. Na verdade, eu acho que não pegar o celular enquanto toma café da manhã já vai ser um grande ápice pra mim. A segunda é limitar também a frequência que eu fico rolando o feed, então talvez só depois de tarefas importantes, manter o celular distante em outro cômodo enquanto preciso ter aquele deep focus no trabalho, para que eu não fique abrindo o Instagram o tempo todo para procrastinar as minhas tarefas. E uma coisa que com certeza eu vou implementar é que os fins de semana serão sem rede social, sem celular, se possível também, para realmente viver aquilo ali e realmente descansar. Porque a gente acha que não, usa as redes sociais como uma forma de descansar, de se distrair, mas é tanto conteúdo entrando que a gente não consegue ali, não se sentir exausto depois de consumir tudo aquilo. Então, nos fins de semana eu quero dar uma pausa de tudo. Outra coisa que eu já implementei, e quando eu voltar para as redes sociais vai continuar dessa maneira, é deixar as notificações todas desativadas, porque quando a gente está fazendo uma tarefa, a gente está criando algumas conexões na cabeça, pelo que eu li, tá? A gente cria umas conexões na cabeça e quando a gente vê uma notificação, aquele barulhinho, ou a tela brilha, acende, né? Aquela conexão é desconectada, é cortada, porque a gente começa a fazer outra tarefa, e quando a gente volta para aquilo que a gente estava fazendo, era mais difícil. Por isso que a gente tem tanta aquela sensação de o que eu estava fazendo mesmo?
me deu branco, não lembro por que eu abri a geladeira, sabe? Então vou manter as notificações desligadas. E o mais importante é o que o tempo real vai ter prioridade sobre o tempo digital. Se você ficou até aqui, eu quero deixar claro que eu não tô dizendo que você precisa fazer esse mesmo experimento que eu. Não precisa ficar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, o resto da vida sem redes sociais. Não é isso. Mas de analisar e às vezes até limitar o nosso uso para o nosso próprio bem-estar. Você pode começar com 24 horas, meio período, 3 dias, um domingo no seu mês. Só isso, para você buscar também fazer outras coisas que te preencham. Porque no final a vida não acontece nos stories aí de 1 minuto, ela acontece nos cafés da manhã sem pressa, nas partidas de xadrez concentradas, nas tentativas da gente aprender algo novo, como eu tô aprendendo tricô, nas conversas que não precisam de filtro e nos momentos que a gente esquece de registrar porque tá ocupado demais vivendo. Agora me conta se esse conteúdo te ajudou, te inspirou de alguma forma e se você pudesse também fazer esse experimento ou se você vai fazer, no que você pretende dedicar esse seu tempo fora das redes. E não esquece que sua vida é muito maior que o seu feed, tá bom? Então eu te vejo em breve.